E aí, meus bidos Marvetes, e aí, meus bidos Excelsiors. Bom, galera, hoje eu estou aqui fazendo basicamente uma continuação com o HQ do Jack Kirby que eu comentei algumas semanas atrás. Por quê? Porque aquela HQ comenta sobre a história do Jack Kirby, um homem que trabalhou com o Stan Lee. O Stan Lee, que foi um homem que ficou muito conhecido pelos filmes da Marvel, pela aparição dele, que a galera falava, pô, é o cara que criou os filmes da Marvel, que criou os personagens da Marvel, e por aí vai. E esse quadrinho que eu vou falar hoje conta a história do Stan Lee, sendo escrito e desenhado pelo mesmo cara que fez a obra do Jack Kirby. Ou seja, elas estão conectadas, elas se interligam de um certo modo. Elas têm o mesmo objetivo de contar a história desse artista sem que tenha a presença da família para intervir, para fazer com que o quadrinho seguisse um caminho. É um quadrinho totalmente feito na base de pesquisa, na base de bibliografia, na base de entrevista, de vídeos, de pesquisas e por aí vai. Ou seja, o cara estudou muito para contar essa história do jeito que ela merecia e deveria ser contada. Então hoje eu estou aqui para dar um review completo sobre o quadrinho O Encadernado, que conta a bibliografia do lendário Stan Lee. Conforme os anos passaram, eu dizia, considero Jack co-criador, ou o Steve é co-criador, porque eu sabia que eles estavam descontentes e queria que se sentissem melhor. Mas eles não criaram os personagens, eu criei. Eles desenharam conforme minha sinopse e preciso dizer que desenharam que foi uma maravilha. Mas tudo conforme minha ideia, minhas instruções. Se Jack Kirby e Joe Simon tinham um personagem chamado Homem-Aranha, eu não vi antes de criar o meu Homem-Aranha. Alguns fãs dizem que Quarteto Fantástico foi baseado nos Desafiadores do Desconhecido de Jack Kirby, mas não sei dizer, pois nunca li. Eu sei que tinha um gibi com esse nome, mas até hoje não sei como é. Após chegar em um momento catártico de velhice, onde não se pode mais fazer parte daquele mundo atrativo que é receber os fãs, que é fazer parte do show business, Stan Lee volta no tempo para contar a sua história desde o momento que nasceu até o último suspiro. A partir disso, ainda que o quadrinho não seja escrito em primeira pessoa, a escrita de Tom Scioli dá essa diferenciada em relação ao que foi visto em Jack Kirby, o Rei dos Quadrinhos, dando a entender que aprendeu com a sensação estofada de muito texto que a bibliografia do Kirby trouxe, criando uma leitura mais fluida e dinâmica pelo tanto de cortes temporais que proporciona. Sem aviso, vale destacar. A narrativa apresenta balões mais diretos, às vezes a ausência deles também, de modo que você possa entender o que está acontecendo e quase página por página ver um ano ou acontecimento relevante da vida de Stan Lee, quase passando a sensação de não necessariamente estar vendo um livro ou filme bibliográfico, que vai buscar sentido no modo de se falar sobre uma vida, tentando conectar uma lacuna na outra, mas sim trazer cortes picotados de vários momentos e acoplar numa única coisa. Por um lado, isso é ótimo. Por não buscar criar um momento ou desenvolver um assunto específico, o encadernado vai caminhando sempre direto a um ponto, mostrando que tal coisa aconteceu, em seguida veio isso, aí teve esse momento que desencadeou vários outros familiares, e assim o leitor vai acompanhando certinho os momentos de glória, de vagabundagem, de mentira, de vida pessoal, de um jeito que felizmente não pareça ter as mãos da família do artista para desejar um foco maior ali ou aqui, talvez buscando omitir algo relevante também. Entretanto, pensando como trama, ainda que haja uma coesão óbvia pelo protagonista estar em todas as páginas, o sentimento de tudo ser desconexo vem por esses cortes. Um personagem que apareceu ali ou aqui volta do nada, e ou você lembra dele, ou esquece. Ninguém vai tentar te relembrar sobre. Mas, em defesa, não aparecem tantos personagens assim. O lance é que de vez em quando falta um direcionamento melhor do que estava acontecendo ou de um simples balão vindo para explicar melhor quem era tal pessoa, o que fazia, se já tinha aparecido antes, para não ficar vazio, de você do nada ouvir um nome e ficar se perguntando quem é, coisa que o quadrinho sobre o Kirby faz melhor. E aqui vem meu adendo mais forte. O quadrinho de Jack Kirby é melhor.
na forma de se contar a história mesmo. Não acredito que haja uma intenção explícita do autor de menosprezar um e glorificar outro, até porque ele apresenta fatos e desenrola eles de acordo com o modo como se deve. Mas, no quadrinho do Jack Kirby, como eu comentei no vídeo sobre HQ, ela tem um teor muito cinematográfico, ela é dividida em atos, ela tem um final emocionante, ela tem tramas sendo desenroladas e desenvolvidas durante o quadrinho. Então isso ajuda você a entrar mais, a imergir, até porque ela tem muito texto, então ela explica bastante, parece que você está realmente lendo um livro e apresenta os personagens, não deixa você esquecer quem é quem. Então tudo isso ajuda a ser uma leitura mais completa. Entretanto, o Jack Kirby teve uma vida bem mais curta do que o Stan Lee. Então, acaba tendo cabimento e sentido haver menos texto ou encheção de páginas para focar em um momento deveras comovente. Tal como a vida diferenciada entre as pessoas que estou comparando também explica a execução divergente dos dois produtos. Pois, enquanto na de Kirby acompanhamos o homem que estava por trás da criação dos personagens da Marvel ou da DC, tal como por não ter um cargo tão alto no meio dos quadrinhos, passou por poucas e boas com o que acontecia, Stan Lee era o editor, era o cara que só fazia o diálogo e tinha ideias mais comerciais para suas criações, levando ele para um mundo mais excelso, o que acaba mostrando como funciona do outro lado, o que ele tinha que fazer ou lidar com as situações que lhe apareciam, além de esclarecer sim, não só como funcionava o mundo dos quadrinhos naquela época, a sua presença na criação dos heróis da Marvel, mas também o lado filantropo, o lado extrovertido cheio de lábia que sabia como lidar com as pessoas. Sendo assim, certos acontecimentos que apresentam grande relevância para o Kirby por estar mais inserido no meio da criação, vinha como um problema ou assunto mais superficial para o Lee, tal qual o contrário, já que aqui vemos toda a parte glamurosa que a vida do homem alcançou sem tanta dificuldade aparente. E é aí que mora o problema mesmo, pois, por ter pouco tempo para falar sobre os assuntos, fica uma sensação estranha de faltar explicações sobre por que ele agia de determinado modo, o que o levou a ser assim, como se nunca tivesse passado por uma situação de quase trair a sua esposa? Eu pelo menos teorizava isso. E bom, a fama leva para esse caminho. Entretanto, estamos falando de uma vida que aconteceu muito antes da era da internet, então é claro que teremos poucos registros de vários acontecimentos, o que acaba nos deixando refém de entrevistas, de depoimentos e por aí vai, o que acaba levando a ter a chance de terem certos acobertamentos. Como por exemplo, eu lembro que quando o Stan Lee estava próximo de morrer, saíram várias notícias de que as mulheres que estavam cuidando dele estavam sendo assediadas por ele. E depois de um tempinho, até mesmo quando ele morreu, isso daí sumiu, essas notícias sumiram. Então ficou aquela dúvida do tipo, era mentira ou a Marvel calou a boca delas? Entende? E esse quadrinho nem comenta sobre isso. Então fica aquela sensação de que alguma coisa não está sendo dita ou de que realmente não houveram informações suficientes para serem contadas, que foi o que eu imagino que foi o caso de isso não ter sido trazido para este quadrinho. Entretanto, um outro lado que eu gostei bastante foi a conexão que esse quadrinho fez para com o quadrinho do Jack Kirby, já que ele aprofunda várias coisinhas que o outro quadrinho não havia aprofundado, mostrando o outro lado. Então uma coisinha que soou mais superficial ali é mais bem explorada aqui, tal como o próprio Steve Ditko ganha mais atenção e tem mais revelações em relação ao que aconteceu com ele e o trabalho que ele tinha para com o Stan Lee e para com a Marvel. Então isso casou exatamente com a ideia que eu tinha de que eu precisava ler o quadrinho Jack Kirby e o quadrinho Stan Lee em um curto período, sabe? Eu precisava ler os dois de tal modo que eu não esquecesse o que eu havia lido no outro volume, porque aconteceu exatamente o que eu esperava, um complemento. Um quadrinho complementa o outro. Diante disso, ainda que eu veja um complemento divino ao ler os dois, ambos se bastam sozinhos de maneiras diferentes. Acredito que a do Stan Lee possa perder algumas coisas pela falta de uma explicação maior, mas é direto o suficiente para o leitor entender o que precisa entender e assim prosseguir com esse grande resumão da vida de um homem que apresenta todas as suas qualidades
e os seus defeitos. Mostra a visão à frente que ele tinha sobre algumas coisas, incluindo quando fala da internet, mas também mostra o grande canalha que ele era sem muita explicação, se era apenas para aumentar o seu ego ou simplesmente por achar graça no que não tinha. E com isso, a ilustração do Tom apresenta uma evolução graciosa, sabendo não só lidar com a maturidade ganhada fisicamente pelo homem com o passar dos anos, mas a utilização de uma arte molhada, como se pudesse brincar com as cores de uma forma natural e não criada no computador. Além do uso excelente de sombras, trazendo um tom mais cinzento e até sombrio em alguns momentos, em prol de passar a sensação de ver algo perverso mesmo. Por fim, Prazer Stan conta a história de um homem que alcançou milhares de fãs por diversos fatores, ainda que vários deles não muito bons, e busca apresentar certinho quem foi, como chegou onde chegou e qual foi sua relevância na criação dos vários heróis da Marvel, mostrando acertadamente como as coisas funcionavam, como determinadas coisas aconteceram e como várias foram sendo desvirtuadas com o passar dos anos. É uma quebra grande para quem o conhece apenas pelas participações no cinema, mas importante para não só mostrar que todos somos falhos, como o quanto podemos ser enganados pela própria mídia. O autor em nenhum momento busca vilanizar o artista, apenas mostrar o que foi visto em bastidores, entrevistas e o que foi relatado por diferentes depoimentos. É algo que provavelmente ele não gostaria que fosse publicado, mas que revela diversas situações que a Marvel tenta ofuscar e ensina de um jeito peculiar o que deve ser feito ao mergulhar na carreira de quadrinista. Ter um plano B. Ou um editor confiável. Concluindo, o encadernado é perfeito, sério, zero erros assim, não teve erro de gramática, não teve erro de gráfica, tá lindo, tá cheiroso, tá na mesma qualidade do Jack Kirby, só que do melhor, porque o Jack Kirby ainda tem umas palavras zoadas, tem uns errinhos que eu, enfim, citei naquele review, e aqui não tem capa fosca, aquele cheirinho de livro da Dark Side, e ao final, não só bagulho meio que bibliográfico, assim, pra você encontrar os temas que foram abordados no quadrinho, como também as bibliografias, né, de onde foi baseado algumas páginas e alguns acontecimentos que o quadrinho apresenta. Enfim, tem bastante disso que eu acho muito, muito legal. Então, esse é o meu review sobre Prazer Stan. Eu gostei bastante de fazer esse complemento, né, sobre o Jack Kirby, sobre o Stan Lee, ter encontrado essas várias curiosidades sobre esses dois artistas, entender melhor quem eles foram, o que eles fizeram de importante. E veja bem, esse quadrinho, por mais que ele tenha assim os podres do Stan Lee, ele também mostra bastante as qualidades dele, assim como, né, o jeito malandro dele de ser, e até de você entender que ele não tinha esse corte de cabelo e esse bigodinho por muito tempo. É bizarro você ficar lendo e você falar, ué, é o Stan Lee mesmo? E tipo, é o Stan Lee mesmo. Então assim, enfim, isso acaba sendo bem interessante, pelo menos assim pra mim. Mas, galera, fica com certeza a recomendação, é um quadrinho muito bom, sabe, tal como o do Jack Kirby. E se você quer entender quem esse cara foi, o que ele representava, quais foram a importância dele pra Marvel, tá tudo bem aqui. E eu espero de verdade que vocês leiam e possam comentar aqui o que é que vocês acharam, o que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu comentei aqui. Caso você já tenha lido, faça isso. Caso você não tenha lido, tá aí uma forte recomendação para uma leitura futura na sua vida ou no seu ano. Beleza? Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo, eu agradeço bastante e aguardo vocês no próximo review de HQ neste canal. Valeu, falou!